Nesta aula vamos falar das primitivas de frações racionais, portanto, a parte teórica, e também vamos acompanhá-la de alguns exemplos, e comecemos por falar do que é uma fração racional. Diz que é toda a fração cujo numerador e denominador são constituídos por polinómios, ou seja, uma fração do tipo a de x sobre b de x, onde a de x e b de x são polinómios em x. Polinómios em x, 3x ao quadrado menos 4x sobre 3x menos 2. Temos um polinómio de grau 2 no numerador e um polinómio de grau 1 no denominador. E depois temos um conceito importante neste assunto, que é de fração própria. Uma fração diz-se própria se o grau do numerador é estritamente menor do que o grau do denominador. Ora, neste caso, e agora antes de avançar, o que é o estritamente? Se é estritamente menor, significa que é apenas menor. O grau do numerador não pode ser igual sequer. O grau do numerador vai ser menor que o grau do denominador. É o que significa estritamente. Neste caso não temos uma fração própria. Agora, se tivermos 3x² menos 3 sobre x ao cubo menos 4x, já temos uma fração própria, porque no numerador temos um polinómio de grau 2 e no denominador um polinómio de grau 3. Para ser fração própria, temos obrigatoriamente que ter esta relação entre os graus do numerador e do denominador. O grau do numerador tem que ser menor que o do denominador. Vamos falar do caso, em primeiro lugar, em que a de x sobre b de x é tal que o grau do numerador é maior ou igual do que o grau do denominador, ou seja, é uma fração não própria. O que é que fazemos neste caso? Neste caso, vamos fazer a divisão inteira do polinómio do numerador pelo denominador e vamos com isto obter uma decomposição, que eu apresentarei de seguida juntamente com o exemplo, que já vai consistir na soma de um polinómio px com uma fração chamada própria, uma vez que o grau do que vamos chamar de resto da divisão vai ser inferior obrigatoriamente ao grau do denominador. Nada melhor do que um exemplo para acompanhar. Temos aqui uma fração não própria. X ao cubo menos 1 sobre x² mais 1. E então, o que é que se começa por fazer? Vamos decompor esta fração não própria na soma de um polinómio com uma fração própria. Vamos, portanto, dividir o numerador e o denominador da fração. Temos aqui que este é o dividendo, este é o divisor, aqui temos o quociente e aqui temos o resto. Não vou escrever para não confundir com as contas que seguem. E, portanto, para dividir, começo por colocar o numerador no dividendo, tendo em conta que, sendo o polinómio incompleto, uma vez que não tem, que o termo de grau 2 é nulo e o termo em x também é nulo, acrescenta-se 0x² mais 0x. Isto dá jeito porque depois aqui em baixo nos cálculos vamos necessitar de um espaço para pôr os termos em x e, portanto, ou poderíamos ter até necessidade de acrescentar um termo em x² aqui por baixo. Portanto, é importante pôr aqui o 0x² e o 0x por causa disso. E agora vamos começar. Queremos dividir por x² mais 1 e o elemento que vamos colocar aqui para começar vai ser o que resultar de dividir o termo de maior grau do numerador, que é x ao cubo, pelo termo de maior grau do divisor. Dividendo divisor, que é x ao quadrado. E com isto, conseguimos ter x ao cubo sobre x ao quadrado. Como estamos a dividir potências com a mesma base, mantemos a base, subtraímos os expoentes, fica x levantado a 3 menos 2, que é 1. E aqui temos o x. E agora fazemos x vezes 1x, passa para este lado a menos x. X vezes x² dá x ao cubo, passa para este lado a menos x ao cubo. Agora somamos, x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Aqui não se põe nada porque é 0. 0x menos x dá menos x e menos 1 mais 0 dá menos 1. Chegamos assim ao fim da divisão porque já obtivemos no resto um polinómio com grau inferior ao do divisor. Portanto, o processo de paragem, a paragem neste tipo de divisão inteira de polinómios, só ocorre quando obtemos no resto um polinómio com grau inferior ao do divisor. E a conclusão que nós tiramos é que, com base no que está descrito em cima, que eu vou descrever de novo, é que a expressão x ao cubo menos 1 sobre x² mais 1 dá para escrever na soma de
dividendo divisor quociente resto da soma do quociente mais o resto sobre o divisor. Ora, assim de uma forma rápida, porque é que isto ocorre? Nós sabemos que o dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais resto. Deste modo, se tivermos assim, por exemplo, 20 a dividir por 6, 6 vezes 3, 18, 18 para 22, e, portanto, o 20 é igual a 6 vezes 3, que é 18, mais 2. Ou seja, dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Ora, neste caso concreto, nós não queremos decompor o dividendo, nós queremos sim decompor o dividendo sobre o divisor. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir ambos os membros desta igualdade pelo divisor e fica algo deste tipo. O que faz com que, ao simplificarmos a expressão, fique que o dividendo sobre o divisor é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Ora, cá está, quociente, que é x, mais o resto sobre o divisor. Não é fundamental saber deduzir isto, eu explico apenas para mostrar que as coisas não caem do céu, mas o que é facto é que normalmente vejo os alunos fazerem que é que este mais este sobre aquele. Portanto, funciona bem esta técnica dos alunos, que é o decorar, que é este que está aqui por baixo, mais este sobre este, mas não fica, ainda fica melhor se vocês souberem deduzir a forma. Imaginem que se esquecem, ou imagino que eu daqui a uns anos me esqueço. Eu posso me esquecer da forma de cor, mas se souber o motivo da fórmula, consigo deduzi-la novamente. Foi apenas um comentário à parte, mas o que nós queremos vai ser fazer a primitiva desta expressão. Mas pronto, adiante-se que quando o grau do numerador é maior que o do denominador, começa-se por inverter essa situação, decompondo a fração não própria na soma de um polinómio com uma fração própria. E agora então, vamos ao caso. Agora que aprendemos a reduzir qualquer fração racional na soma de um polinómio com uma fração própria, vamos saber então como é que vamos primitivar frações próprias. Basicamente, depois de fazermos umas determinadas operações, vai dar sempre para reduzir a primitiva a calcular a uma destas formas, a primitiva de x levantado a p, vai-nos aparecer, também nos vai aparecer a regra, que nestes apontamentos eu chamo regra 3, que é relativa à primitiva de f' sobre f. E, para terminar, a regra 11, que fala na primitiva de f' sobre 1 mais f ao quadrado. Vai dar sempre para utilizar uma destas formas, que eu recordo, no primeiro caso fica x levantado a p mais 1 sobre p mais 1, mais uma constante arbitrária. Esta forma só é válida se o p for diferente de menos 1. Aqui de f' sobre f fica ln de módulo de f. E a regra 1 dá para... Eu estava a falar do polinómio, mas a regra 1 dá para generalizar, eu já o vou fazer. Aqui fica arco tangente de f. A regra 1, para dizer a verdade, é bem mais geral do que esta aqui, porque é a regra da potência que nos diz que fica f levantado a p mais 1 sobre p mais 1. Esta regra aqui também dá muito jeito e é consequência desta quando f é igual a x. Portanto, o f' dá 1 e fica então o x levantado a p e dá origem a isto que aqui está. Fórmula esta válida para p diferente de menos 1. Portanto, basicamente, a determinada altura vão-nos aparecer estas fórmulas, ou algumas destas fórmulas. E como é que se chega a esta fase? Para chegar a esta fase, há que decompor a fração própria na soma de frações mais simples, que se chamam frações simples, precisamente, chamam-se frações simples, e que, portanto, vão-nos permitir a aplicação das formas que eu apresentei ainda há pouco. Ora, muito bem, a ideia vai ser a seguinte. Começa-se por decompor
o denominador em fatores. Para decompor um polinómio em fatores, recorde-se que temos que achar os seus zeros. E depois de decompor em fatores, sempre que ele vai ter uma raiz real alfa, uma raiz real simples. O que é uma raiz real simples? Já vamos ver. É apenas raiz uma vez, já vamos ver isso. Vai aparecer o fator na sua decomposição em frações simples, um fator da forma a sobre x menos alfa. Quando nos aparece uma raiz real com multiplicidade n, ou seja, na sua decomposição aparece o fator x menos alfa elevantado a n, então na decomposição da fração aparece a soma a1 sobre x menos alfa mais a2 sobre x menos alfa ao quadrado mais etc. mais an sobre x menos alfa levantado a n, onde a1, a2, an são constantes reais. Certo que o que eu disse no último minuto não ficou percebido só com esta teórica que eu apresentei. Vamos aqui já avançar para um exemplo simples que ilustre que a situação não é assim tão complicada como isso. Vamos a isso. Temos então aqui uma fração própria. Eu, para simplificar, já vou pôr o polinómio denominador decomposto em fatores. A situação de achar os zeros do polinómio é outro campeonato, podemos ver à parte. E isto disse há pouco que sempre que aparece uma raiz real simples, a raiz real simples está associada a um fator da forma x menos alfa levantado a n, a 1, x menos alfa levantado a 1, ou seja, simplesmente x menos alfa, vai dar origem na decomposição a qualquer coisa do tipo constante real sobre esse tal fator, x menos 1, mais outra constante real vezes o outro fator, x menos 2. Deste modo, se nós tivermos por cada fator que se tenha no denominador, dá origem a uma constante real sobre x, sobre esse fator. Mas depois também falei num caso em que tínhamos uma raiz múltipla. A raiz múltipla ocorre quando na decomposição em fatores nos aparece algo deste tipo, uma expressão x menos alfa ao quadrado, neste caso diz que o 1 é uma raiz de multiplicidade 2 e, em termos práticos, a situação vai ficar a1 sobre x menos 1, isto no que diz respeito ao fator correspondente à raiz de multiplicidade 2. Fica a1 sobre x menos 1 mais a2 sobre x menos 1 ao quadrado. No que diz respeito ao fator relativo à raiz simples, que é o x mais 2, fica simplesmente 1b, podemos também chamar a3, mas é habitual mudar de letra, 1b sobre x mais 2, que é esse fator. Recapitulando, como o x menos 1, entre parênteses ao quadrado, diz respeito a uma raiz real de multiplicidade 2, o que se vai fazer é começar no A1 até ao A2, porque tem multiplicidade 2, e no A1 tem x menos 1 levantado a 1, no A2 tem x menos 1 ao quadrado. Pode-se fixar assim. Quando é simples, e independentemente do que se passar nas outras raízes, dá sempre origem ao fator constante real sobre x mais 2, como tínhamos aqui em cima. Vamos exagerar, às vezes os exageros são bons para... Vamos agora mudar também 3x à quarta menos 8x. Ora, 3x à quarta, vamos aqui pôr um x menos um x mais 5 elevado a 4. Aqui um x mais 2 ao quadrado e por último um x. No denominador temos um polinómio, aqui de grau 4 vezes 1 de grau 2, 4 mais 2, 6 e 1, 7. Temos um polinómio de grau 7 no denominador e de grau 4 no numerador. Nunca se vai pedir a um aluno para primitivar algo deste tipo numa avaliação, porque dá muito trabalho e sempre igual. Mas o que é facto é que para aplicar a teoria, o que eu expliquei há pouco é muito bom. Tenho aqui uma raiz de multiplicidade de 4. Portanto, A1 sobre x mais 5 levantado a 1. Fica simplesmente x mais 5. A2 sobre x mais 5 ao quadrado. A3 sobre x mais 5 ao cubo. E vai por aí fora. A4 sobre x mais 5 à quarta. Mais do mesmo, mais do mesmo.
E depois o que é que falta? Falta simplesmente o A5. O A5. Não, já acabou. Já ia aqui todo lançado. Não falta A5 nenhum, porque felizmente aqui parou no 4. Já chega, já está bastante extenso. Portanto, começamos na potência de expoente 1 e depois vamos avançando até parar precisamente no grau, na multiplicidade da raiz em causa. No que diz respeito ao x mais 2 ao quadrado, a ideia é a mesma. Vai ficar, agora mudemos para a letra B, B1 sobre x mais 2 e B2 sobre x mais 2 ao quadrado. O que é que se passa com o x? O x é x menos 0. Por isso, é um zero, é raiz simples. Fica c sobre x. Basicamente, a ideia é essa. Penso que me fiz compreender com este exemplo exagerado. Basicamente, e recapitulando, raiz real simples é o caso mais simples, portanto, fica constante sobre o fator relacionado com a raiz simples e quando é raiz com multiplicidade maior do que 1, faz-se do modo que aqui exemplificamos. Dá-se, no entanto, o problema de nem sempre as raízes ou zeros, pode-se dizer raiz ou zero, do polinómio do denominador serem reais. Ainda temos aqui os zeros complexos que nos vão aqui estragar a simplicidade que isto até ao momento tinha, se é que se pode falar de simplicidade. Dá-se o caso de, quando temos raízes complexas, alfa mais ou menos beta i, não se esqueçam que as raízes complexas aparecem sempre aos pares das raízes conjugadas, ou seja, se tivermos uma raiz que é 2 mais 3i, se o polinómio tiver coeficientes reais, que é o caso que estamos a trabalhar, também vamos ter que 3 menos 3i ou 2 menos 3i, quero dizer, também vai ser consequentemente raiz, ou zero do polinómio. Ou seja, são sempre da forma alfa mais ou menos beta i, e dá-se o caso de que estas raízes complexas também podem ter multiplicidade maior do que 1. Quando não têm multiplicidade maior do que 1, dão origem a um fator da forma polinómio do primeiro grau sobre o polinómio dito irredutível, que tem um par de raízes complexas. Quando estas raízes complexas têm multiplicidade n, é a mesma coisa da há pouco. Começamos no A1, só que agora não é só A1, vai ser A1x mais B1, porque temos um polinómio de primeiro grau, pelo que eu disse aqui em cima. Enquanto que aqui eram constantes, agora aqui sobe um grau, aqui é um polinómio de grau 0, aqui é um polinómio de grau 1, sobe um grau, é um polinómio de primeiro grau sobre o fator irredutível, e aqui vai ficar, vamos subindo no A1, começando no A1, até parar no grau n. Vamos a um exemplo para ilustrar isto precisamente. Temos aqui, a determinada altura, 3x ao quadrado, 3x mais 3, 3x menos 5. É irrelevante o numerador, só tem que ter grau inferior ao denominador. E no denominador vamos ter um x ao quadrado mais 1, polinómio já decomposto, vezes x menos 4. Ora, para misturar a situação em que nos aparece uma raiz complexa ou um par de raízes complexas, juntamente com um par de raízes complexas com uma raiz real. Ora, é claro que o x² mais 1 dá origem a um par de raízes complexas. Se nós igualássemos o polinómio do denominador a zero, a lei do anulamento de produto, que nos diz que um produto só é zero quando pelo menos um dos fatores é zero, assegurava-nos de imediato que tinha que o x² mais 1 ser zero ou o x menos 4 ser zero. De onde sai, neste caso, que x² tem que ser igual a menos 1, e nós que habitualmente dizemos que isto é uma equação impossível, é impossível e é verdade que é impossível no conjunto R, temos que ter em consideração que no conjunto C, no conjunto dos números complexos, no conjunto C dos números complexos, esta mesma equação já não é impossível. Dá x² igual a menos 1, de onde sai que x é mais ou menos raiz de menos 1, ou se quisermos mais ou menos i. E temos, portanto, eu cá há pouco falei nos zeros complexos da forma alfa mais ou menos beta i. Neste caso, note-se que
o mais ou menos i é a mesma coisa que ter 0 mais ou menos i. E, portanto, o alfa é 0 e o beta é igual a 1. Temos assim a justificação e temos aqui um par de raízes complexas. O que é que diz aquilo de há pouco? O que eu disse há pouco é que fica um polinómio de primeiro grau, portanto, na decomposição da fração própria em frações simples, fica um polinómio de primeiro grau, chamemos-lhe ax mais b, sobre o fator relativo aos zeros complexos, ao par de zeros complexos, x² mais 1. E agora, no que diz respeito ao número real, 4, fica o habitual constante real sobre x menos 4. Recapitulando, cada fator relativo a um par de raízes complexas simples conjugadas dá origem a polinómio de primeiro grau sobre o polinómio do fator envolvido nos zeros complexos. Nos fatores relativos aos zeros reais, fazemos como explicámos há pouco. Ora, um outro exemplo, mas agora com um par de raízes complexas de multiplicidade maior do que 1, vamos pôr aqui o quadrado. Já vimos no exemplo anterior que se pusermos mais um grau maior, multiplicidade maior, mais extenso fica, mas fica sempre igual. Ora então, este tem um par de raízes complexas que é o mais ou menos i, mas agora com multiplicidade 2, o que dita a multiplicidade das raízes é este expoente que aqui está. Por isso vai ficar A1x mais B1 sobre o fator x² mais 1 elevado a 1. E agora vou aumentar um grau, A2x mais B2 sobre o fator elevado ao quadrado. E no que diz respeito ao x², que tem como zero, x² igual a 0 dá x igual a 0, vai dar origem ao zero, que é a raiz real de multiplicidade de 2, vai ficar, já gastámos o a e o b, vamos pôr c1 sobre x mais c2 sobre x². É rigorosamente igual à situação anterior que explicámos para as raízes reais de multiplicidade n, só que agora envolve-se aqui um fator independente na decomposição, portanto faz de forma separada, que nos dá origem a estas constantes. É claro que a questão que surge é como é que vamos calcular as constantes, e é isso que eu vou exemplificar de seguida. Vamos aqui agora ver, do ponto de vista prático, como é que se acham as constantes. Este polinómio foi aquele que, esta fração não própria foi aquela que dividimos há pouco, tínhamos visto que ficava x, tínhamos visto que isto dava origem a x, dava para escrever na forma x, mais menos x mais 1 sobre 1 mais x². Se queremos primitivar, então, podemos primitivar o x mais a primitiva de menos x mais 1 sobre 1 mais x². Portanto, a primitiva da soma é a soma das primitivas. A primitiva de x fica x² sobre 2, com base na regra que nos diz que a primitiva de x elevado a p é x elevado a p mais 1 sobre p mais 1. Desde que o p seja diferente de menos 1. Por isso, x elevado a 1 dá origem a x² sobre 2. E no que diz respeito a esta primitiva, vamos decompor em duas. Fica menos x sobre 1 mais x² menos 1 sobre 1 mais x². Fazemos isto dividido em duas e dá origem, de acordo com a regra de que a primitiva da soma é a soma das primitivas, dá origem às duas primitivas, passamos o menos para fora. E isto para quê? Para notar que vamos ter a possibilidade de acrescentar aqui um 2, compensando atrás da primitiva, multiplicando por 1 meio. E isto para o quê? Para ficar com uma expressão da forma f' sobre f. De facto, a derivada de 1 mais x² é igual a 2x. E nós sabemos que a primitiva de f' sobre f, já falámos há pouco, que fica ln de módulo de f, mais uma constante real. Deste modo, tendo aqui f' sobre f, o f vai ser 1 mais x² e fica ln de módulo de f. Este menos 1 meio foi este que eu aqui acrescentei. E falta apenas calcular a primitiva de 1 sobre 1 mais x². E fica então a fórmula f' sobre 1 mais f², que já foi referida há pouco, e que vai dar arco tangente
arco tangente de f. E por isso, tomando para f o x, o seu f' é 1, e aqui temos arco tangente de x. Outra maneira é pensar que a derivada da arco tangente de x é 1 sobre o mais x ao quadrado. Quem souber isto de cor pode utilizar, sem sequer pensar na fórmula que é disponibilizada na tabela de primitivas imediatas. Outro exemplo, desta vez para achar os a's e os b's. Há várias técnicas para achar os a's e os b's. Eu, como tenho proposto juntamente com esta aula muitos exercícios, 8 são imensos, 8 são imensos exercícios, são mais que suficientes para perceber este conceito, esta técnica de primitivação, deste tipo de funções. Vou apenas explicar um caso, os outros são todos explicados separadamente, e então, x-1 está relacionado com o 1, que é um zero simples, o 2 aqui é raiz simples também, e portanto dá origem, cada raiz simples, a constante real sobre x menos o fator relacionado com a raiz simples, neste caso é x-1, e aqui o b sobre x menos 2, portanto constante para cada fator. Se acharmos o a e o b, temos o problema totalmente resolvido. E, portanto, para achar as constantes a e b, nós queremos encontrar constantes a e b que assegurem que esta expressão é igual a esta. E a álgebra das expressões racionais assegura-nos que estas constantes existem. Só temos que as determinar. Por isso, e são únicas. Garante-nos que existem e que são únicas. Por isso, a expressão igualada a esta expressão começa-se a produzir tudo ao mesmo denominador. Aqui há que multiplicar o numerador e o denominador desta fração por x menos 2, para ficar x menos 1 vezes x menos 2. E aqui há que multiplicar o numerador e o denominador da fração por x menos 1. Vai ficar, portanto, a vezes x menos 2. E aqui x mais 1 vezes... Parece que aqui há uma pequena gralha. É uma pequena gralha. Estou certo que já a tinham visto. É claro que aqui é um menos, não é? Gralha óbvia. Se aqui está x menos 1, aqui terá que ser x menos 1 também. E, portanto, nós aqui multiplicamos o a por x menos 2 e o denominador fica x menos 1 vezes x menos 2. E está então o problema adiantado, tudo reduzido ao mesmo denominador, e nós podemos suprimir os denominadores e prosseguir com este cálculo. Ou seja, 2x menos 1 fica a vezes x menos 2 mais b vezes x menos 1, e ficamos então com esta igualdade. E agora, para encontrar as constantes a e b, vamos utilizar o método dos coeficientes indeterminados, que nos diz que dois polinómios são iguais se e somente se os seus coeficientes forem iguais, os coeficientes dos seus termos forem iguais. Portanto, se desenvolvermos esta expressão, aqui fica ax menos 2a, aqui fica bx menos b. Podemos juntar os termos em x e os termos independentes de x. Portanto, aqui, se colocamos o x em evidência, fica a mais b entre parênteses x. Os termos independentes são menos 2a menos b. E agora, então, o método dos coeficientes determinados assegura-nos que estes dois polinómios só são iguais se e só se os seus coeficientes forem iguais. Ora, então, o 2 tem que ser igual a 4 forem iguais, os coeficientes correspondentes, como é óbvio, não é? Não tem que ser todos iguais. Os coeficientes correspondentes forem iguais, quero dizer. Ora, o 2 tem que ser igual a mais b. Cá está. E o menos 1 tem que ser igual a menos 2a menos b. Cá está. E por isso, o que é que se vai fazer? Vai-se resolver o sistema. O sistema resolve-se de forma simples. Eu aqui apresento-vos já a solução, mas se fossem os passos todos, iria passar aqui um passo intermédio, onde isolava, onde fosse mais fácil de isolar uma das variáveis, podia isolar o a no segundo membro e ficava o a igual a 2 menos b. E se o a é 2 menos b, substituo aqui em baixo o a por 2 menos b, e vai ficar menos 2, abrir parênteses, 2 menos b. Substituo na equação de baixo, portanto, o que descobri na outra equação. E agora então descobria na equação de baixo que o b era 3. Portanto, ficava aqui menos 4 mais 2b, 2b menos b dá b, e o menos 4 passa para o segundo membro, menos 1 mais 4 dá 3, e agora substituindo aqui em cima 2 menos 3 dá menos 1. E então chegamos à conclusão que aqui está em cima, o a é menos 1 e o b é 3, e, portanto, a expressão a primitivar, que eu já sabia que era desta forma, agora sei que é desta forma e que no lugar do a tem menos 1
e no lugar do B tenho 3. E, portanto, eu tenho um caso em que aqui tenho um f' sobre f, aqui também tenho um f' sobre f, quase, quase, só faltou quase, e, portanto, para ficar mesmo rigorosamente como estava a dizer, eu posso passar, aplicar a regra, aplicar a característica da linearidade do integral indefinido para separar em duas primitivas e passar também a constante para trás, aqui, e assim fico em cada um dos casos com uma situação do tipo f' sobre f, primitiva esta, que já tínhamos visto há pouco, que dá origem, quando tenho f' sobre f, a ln de módulo de f mais uma constante real. Por isso, a derivada de x menos 1 é 1, vai ficar ln de módulo de x menos 1. A derivada de x menos 2 também é 1 e dá, portanto, ln de módulo de x menos 2. E este 3 multiplica, porque era assim que estava aqui atrás a multiplicar. E chegamos assim ao fim deste exemplo. Um exemplo simples de aplicação, de determinação dos A's e do A e do B, das constantes envolvidas na decomposição da fração própria na soma de frações simples. E por isso, o que eu proponho de seguida é a tarefa de explorar estes exemplos todos que aqui estão, que são mais do que suficientes para ficarem com os conhecimentos necessários neste assunto. Bom trabalho, até à próxima.